Ela é militar. I see flashes. Ela é uma guerreira. Ela já liderou os Vingadores. Ela é uma das personagens mais fortes e importantes do universo Marvel. E em breve vai ter um filme solo no cinema que vai anteceder um dos filmes mais aguardados pelos fãs de todo mundo, que vai concluir aí os Vingadores Guerra Infinita. Ela vai ter uma importância fundamental na trama. Estamos falando da Capitã Marvel e vamos falar tudo dessa personagem muito interessante, muito legal, para você conhecê-la e curtir ela, não só nos cinemas, mas em todas as mídias aí que ela aparece. Vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos falar aí de uma das heroínas mais importantes, mais poderosas e mais interessantes do universo Marvel, que é a Capitã Marvel, que atiçou a curiosidade de muita gente aí devido àquela chamada do Nick Fury no final de Vingadores Guerra Infinita. E que fez muita gente perguntar quem é a Capitã Marvel. Então vamos lá. A Capitã Marvel, ela tem uma história meio interessante. A personagem é a Carol Danvers, né? Que é uma oficial das Forças Armadas Americanas, ela é da Aeronáutica. Ela apareceu como oficial pela primeira vez em 1968. Ela foi criada pelo Gene Colan, um desenhista, e pelo Roy Thomas, né? Que é um dos mais significativos escritores da Marvel, né, de todos os tempos. Mas, como super-heroína, ela vai aparecer pela primeira vez em 1977. Na verdade, ela apareceu numa história do Capitão Marvel. O Capitão Marvel era um soldado Kree que veio para a Terra para espionar e depois ele acabou aí se afeiçoando pelo planeta e ele acabou sendo considerado meio como traidor aí por proteger o planeta. E, na verdade, ela ficou como uma versão feminina do Capitão Marvel. E ela nem era chamada de Capitã Marvel, como é hoje, né? Era Miss Marvel. Então ela tem até um uniforme semelhante ao dele. E numa dessas aparições do Capitão Marvel, Carol Danvers ela foi exposta a uma máquina Kree que alterou geneticamente o seu DNA. Concedeu a ela alguns poderes, como super força, ela é capaz de erguer aí até 15 toneladas, muito mais que muitos heróis principais, como Homem-Aranha, por exemplo. Voo, resistência, é uma velocidade acima do normal. E um dos poderes bastante interessante seria um sétimo sentido, né? Uma capacidade de prever ainda o que pode acontecer num espaço curto de tempo. Então ela vai ser uma das personagens mais poderosas da Marvel, porém ela vai continuar sendo assim uma versão do Capitão Marvel. Até o uniforme dos dois vai ter uma certa semelhança durante algum tempo, aí principalmente até a década de 80. Nesse período ela vai aparecer em algumas histórias enfrentando inimigos de outros heróis, como o Escorpião, que é inimigo do Homem-Aranha, o Homem-Areia, e inclusive ter outro tipo de atividade. Ela vai sair das Forças Armadas, depois de enfrentar todos esses vilões aí, ela vai ter muitas participações nas histórias dos Vingadores, né? Inclusive enfrentando o robô Ultron, entre outras. Ela vai estar sempre como coadjuvante nas histórias dos Vingadores. E nesse período, a Carol Danvers, ela vai se afastar um pouco dessa vida militar, o que pouca gente sabe, ela vai ser editora de uma revista para mulheres, chamada de Mulher Jovem. E adivinha quem é o patrão dela? J. Jonah Jameson. Isso mesmo, o mesmo do Homem-Aranha. Ele vai ser o editor da revista e vai ter sérios embates aí com ela. Por quê? Porque a Carol Danvers, já desde essa época, ela se recusa a ser apenas uma versão de um super-herói. Ela vai ter uma postura totalmente voltada para o feminismo, muito antes, né, dessa ideia do que a gente tem de empoderamento feminino, né, atual.
ela vai ser uma personagem muito legal. Ela vai ter uma postura sempre independente, uma posição bem afirmativa mesmo sobre o que ela quer, sobre o que ela deseja. E isso é muito legal. E ela vai ser considerada durante muito tempo um ícone, uma mulher de personalidade forte, e isso vai ser representado nas histórias, principalmente depois que ela passar a conviver com os Vingadores. Nos anos 80, a Miss Marvel vai passar por uma reformulação. Ela vai mudar de uniforme, né, como uma forma que a gente comentou aqui de afirmar a sua independência em relação ao Capitão Marvel. Inclusive, Tribal, aqui a gente mostra mesmo qual é a fonte, né? A gente vai aqui nos nossos arquivos mostrar aqui para vocês, ó, que já nessa época dos anos 80, aqui, ó, a Miss Marvel aqui, ó, ela vai ter todo um uniforme diferente, né? Uma postura bem de independência mesmo, principalmente depois que ela tiver um relacionamento de amizade, né? No começo, depois eles vão ser bem próximos com o Magnum, que em inglês ele chama Wonder Man. O Magnum tem uma postura mais conservadora, né? E ela totalmente independente. Vai ser muito legal os diálogos entre eles ao longo do tempo. Só que nesse período aconteceu uma coisa interessante. A Miss Marvel teve uma história que inclusive está aqui, ó, né, nesse gibi, nos Grandes Heróis Marvel, de 1987, em que vai ser uma história meio bizarra, que ela vai acabar, depois eu recomendo que você leia, que ela vai acabar indo para um portal além do tempo, ela vai para uma outra dimensão. E depois, quando ela retorna desse portal, ela vai ter sérios problemas psicológicos. Ela vai ser auxiliada pelo Professor Xavier. Aliás, os X-Men vão ter um papel muito importante na vida dessa personagem, que vocês vão ver logo depois. Mas o que marcou mesmo os anos 80, além dessa participação que ela teve nos Vingadores, considerada inclusive um membro ativo, e depois disso ela nunca mais vai deixar de ser relacionada nos Vingadores, foi o conflito que ela teve com a Vampira. A Vampira, para quem não sabe, ela era uma vilã que fazia parte da Irmandade de Mutantes. E num desses conflitos, ela vai absorver os poderes da Miss Marvel, mas de uma forma assim muito intensa, a ponto de pegar um pouco das recordações dela. E a Miss Marvel vai ficar meio que assim, quase que catatônica, sem poderes, né? E enquanto isso, a Vampira vai adquirir os poderes da Miss Marvel de forma definitiva. Então, ela vai adquirir esses poderes e vai ficar com invulnerabilidade, super força, voo, e vai ser uma das características da personagem. Enquanto isso, Carol Danvers ficou sem poderes, que logo depois eles vão se manifestar de uma outra forma numa das histórias dos X-Men. Ela vai se tornar aí a Binária, uma personagem que consegue manipular umas formas de energia e de força, né? E ela vai fazer parte frequente das histórias dos X-Men, principalmente algumas histórias no espaço. E depois ela vai voltar para a Terra e vai perder seus poderes gradativamente até retornar os poderes antigos de Miss Marvel. Enquanto tudo isso acontecia com a Carol Danvers, uma outra personagem adquiriu, né, para si o nome de Capitã Marvel para essa época, que seria a Mônica Rambeau, que é essa personagem aqui, ó, né, que ela vai fazer parte dos Vingadores e inclusive ela vai liderar os Vingadores em alguns momentos, né, nos quadrinhos. Mas ela não tem, a princípio, nenhuma relação com a Carol Danvers. A Carol Danvers vai continuar sendo chamada de Miss Marvel, enquanto ela vai tomar para si o nome de Capitã Marvel. Mas são personagens aí bem distintas, sem nenhuma relação. Depois que a Miss Marvel ela retoma seus poderes, ela vai de novo fazer parte dos Vingadores, aí já nos anos 2000, numa fase muito legal dos Vingadores, com o desenhista George Pérez e com o roteirista Kurt Busiek, em que eles vão retomar muito do que os Vingadores tinham no passado, que eram grandes aventuras, com uma formação bem original, e ela vai fazer parte dessa formação com outro nome, com Warbird, que seria o nome de um avião, e ela como piloto das Forças Aéreas Americanas, né, inclusive ela justifica essa troca de nome, ela vai se tornar efetiva nos Vingadores. Só que nessa fase também ela vai ter um problema de saúde, que eu não vou revelar qual é, que também está mostrado em algumas edições, aqui nesse caso, nessas edições aqui, ó, da editora Abril, Marvel 2000, e aqui dos Grandes Heróis Marvel também, aqui tá bem detalhado qual é esse problema dela. Não vou estragar a sua surpresa, leitor, vá depois atrás em sebos, ou em republicações, ou em especiais, e busque essa fase aí do Kurt Busiek e do George Pérez, que é muito legal. Aí você vai descobrir o que aconteceu com a Carol Danvers. Durante a Guerra Civil nos quadrinhos, que foi um evento aí que dividiu o mundo dos super-heróis da Marvel,
ela ficou ao lado do Homem de Ferro. Apesar de que ficar meio contrariada, porque ela gostava muito do Capitão América, do Steve Rogers, assim, mas ela achou melhor por ter registro mesmo, ela vai ser um dos braços direitos aí do Homem de Ferro nessa fase. Inclusive depois do final da Guerra Civil, ela vai montar uma equipe, né, tutelada pelo Tony Stark, chamada os Poderosos Vingadores, que inclusive ela vai liderar essa equipe, contando de novo com o Magnum, né, que vai ser o grande amigo dela aí. Depois eles vão ter até um envolvimento, mas não vem ao caso, e ela vai liderar essa equipe, muito legal também essa fase. E depois também, em histórias posteriores, ela vai ter um esquadrão da SHIELD, com agentes liderados por ela, para combater ameaças alienígenas, outros vilões. E também nessa fase, essa personagem vai continuar mantendo aí a sua personalidade forte, essa questão de liderança, né? Na Segunda Guerra Civil da Marvel, novamente os heróis vão ficar em lados opostos, né? Dessa vez, não por causa do registro, se registrar ou não, como aconteceu na primeira, mas deve-se punir um crime antes dele ser cometido ou não. Porque tem um personagem que ele vai conseguir prever eventos aí os times vão ficar bem divididos de super-heróis. Alguns vão querer atuar preventivamente e outros não. Vamos esperar acontecer, porque a gente não pode simplesmente julgar as pessoas antecipadamente. A Capitã Marvel vai ficar do lado do time que pretende prevenir os crimes antes de eles ocorrerem, enquanto o Homem de Ferro vai ficar dessa vez do outro lado, né? Preservando mais as questões das liberdades individuais. Então eles vão ter um papel fundamental aí. Dessa vez a Capitã Marvel vai ser antagonista aí do Homem de Ferro. E é nessa época, né? A partir desse momento que ela vai adotar o nome de Capitã Marvel, né? E não mais Miss Marvel. E enquanto isso, uma outra personagem vai adotar o nome de Miss Marvel, que seria a Kamala Khan, que é uma adolescente muçulmana, que ela vai ter uns poderes aí. Ela descobre que ela foi afetada por uma força externa, que eu também não vou dizer qual é para não estragar a surpresa, e ela vai adquirir alguns poderes interessantes aí. Ela que vai adotar o nome de Miss Marvel em homenagem a Carol Danvers, porque ela é fã da Capitã Marvel. A Miss Marvel, né, atual Capitã Marvel, também apareceu em outras mídias. Ela tem uma participação no desenho dos X-Men, naquela série lá dos anos 90, e que mostra como ela foi atacada pela vampira. Ela também é uma das personagens mais atuantes e mais fortes no desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Desenho esse que a gente já tratou aqui no programa anterior. Depois você pode ir lá assistir. E eu até considero aí a Miss Marvel, né? A futura, que é a Capitã Marvel, similar aí à Mulher Maravilha, né? O papel da Mulher Maravilha na Liga da Justiça seria o dela nos Vingadores, né? Bem guerreira, bem atuante, com uma personalidade bem forte. Então ela vai ter destaque no desenho, inclusive com sua origem contada. No novo desenho dos Vingadores, os Vingadores Reunidos, ela também participa. Ela faz uma participação nas Guerras Secretas, né? Que é um dos episódios desse desenho. No desenho dos Guardiões da Galáxia, ela faz uma participação especial. E agora tem um desenho chamado Marvel Rising, Os Guerreiros Secretos, em que ela é, digamos assim, a inspiração para algumas heroínas novas, incluída a Miss Marvel, que é a Kamala Khan. É um desenho que estreou aí nos Estados Unidos esse ano e que não vai demorar muito, ele vai conseguir uma base de fãs aqui no Brasil também, tenho certeza. Agora, no cinema, todo esse mistério, né, do símbolo da Capitã Marvel fez surgir uma pergunta para os fãs que estão ansiosos, querem ver a participação da Capitã Marvel no próximo filme dos Vingadores. Mas enquanto isso, vem um filme solo da Capitã Marvel contando a sua origem, que vai ser um pouco diferente dessa origem que a gente trata hoje, que é referente aos quadrinhos. Vai continuar sendo uma personagem ligada às Forças Aéreas Americanas, que ela vai ser abduzida, né, por alienígenas, e eu acredito que lá que ela vai adquirir seus poderes, né? Pelo que a gente viu no trailer. A atriz escolhida para fazer a Carol Danvers foi a Brie Larson, que mergulhou aí de cabeça no papel, começou a ler quadrinhos, começou a se interessar por conta disso. Ela transmite, né, essa coisa de confiança, né, de independência feminina, aquela coisa aí capaz de quebrar tudo, que a Capitã Marvel passa pra gente nos quadrinhos, né? E eu tenho certeza, eu acho que esse filme vai ser um sucesso, né, da Marvel. Esse filme vai se passar aí na década de 90, pelo que a gente soube até agora. Então vai ser um pouco antes aí do início do universo Marvel no cinema.
mas eu acredito que isso aí vai ser indiferente para os fãs. Ela vai ser uma personagem bem fantástica, uma mulher bem forte em todos os sentidos e vai atrair uma legião de fãs, tenho certeza absoluta disso. I'm not what you think I am. Então é isso aí, Tribal. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Nos acompanhe aí nas redes sociais e mandem sugestões, que isso é o mais importante. E eu espero aí, assim como vocês, que o filme da Capitã Marvel seja um grande sucesso, leve aí uma legião de fãs para o cinema e que feche aí com chave de ouro essa fase da Marvel no cinema. E não se esqueça, afinal de contas, somos todos da mesma tribo.